Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu sou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Mandando o meu fraterno abraço para todas aquelas pessoas que estiveram conosco, atenderam a chamada, o apelo da nossa campanha para contribuição com a manutenção do Vida Inteligente. O meu muito obrigado, extensivo àqueles que não colaboraram. E eu trago para vocês hoje uma chamada do departamento aqui da... Departamento não, né? Departamento? Departamento da Sociedade Brasileira de Eubiose aqui em Florianópolis, que vai promover início de série, como você pode ver aí no seu monitor. Eu acho que a primeira série do curso de iniciação, né? E o Jorge Antônio Ouro vai estar lá proferindo, fazendo a abertura praticamente do curso, um pouco antes, no dia 1º de outubro, como você pode estar vendo aí. Então, quem estiver interessado aqui em Florianópolis, cidades limítrofes, né? Para poder vir frequentar, não é diário, né? Uma vez por semana, se eu não me engano, é isso? Uma vez por semana? Então, tá aí. Fernando, põe mais uma vez só para as pessoas gravarem aqui, por favor. Então, vocês anotem aí, tá aí as referências. Qualquer dúvida, escrevam para mim e eu passo o contato para lá, ok? Eu quero mandar também, então, aqui eu trouxe uma colinha hoje, um grande abraço para o Dr. André Locatelli, lá de Caxias do Sul, que um dia ele está convidado para vir aqui. É um médico homeopata e ortomolecular. E eu tenho certeza que ele teria muita coisa para nos transmitir. Está formulado o convite para ele. Espero que em breve ele esteja aqui compartilhando conosco. Meu muito obrigado a ele pelas gentilezas que tem nos proporcionado. E eu trouxe também aqui, o meu filho tem vergonha de aparecer na televisão, né? Apesar de eu convidar ele uma série de vezes para o meu programa, ele não vem porque tem medo dessa coisinha que eu estou falando com vocês agora. Então, eu montei para ele um pequeno vídeo de 30 segundos, onde eu promovo o trabalho dele. Acompanha comigo. Ativa, assessoria esportiva, especializada em esportes, saúde e qualidade de vida em condomínios, com flexibilidade de horários e modalidades desde crianças até a terceira idade. Personal trainer, zumba, pilates, recreação infantil, aulas de natação e futebol, massagens, avaliação física, nutricionista e muito mais. O melhor das academias e clubes no conforto do seu condomínio. Ativa, assessoria esportiva. Fone 4891387810. Acesse www.ativabemestar.com.br. É isso aí. É um profissional e tanto competentíssimo, além de ser meu filho também, né? Papai Coruja. Bom, então, como eu estava dizendo para vocês, e caiu na minha mão aqui um texto curto, um parágrafo aqui, sensacional. O que você está rindo? É bonito mesmo. Nenhum ser, eu achei mágico, achei fantástico, olha, tanto que eu trouxe para compartilhar. Nenhum ser, por mais elevada a sua categoria, tem certeza absoluta desde a sua infância, de onde veio e para onde vai. Pequenos, médios ou grandes, ninguém nasce sabendo. Henrique José de Souza. Eu achei genial isso aqui. E vou repetir. Ninguém nasce sabendo. Tá? E por mais elevada que seja a sua categoria, segundo o professor Henrique José de Souza, não sou eu que estou falando. Sim, sim. Tá? Então está aqui. Desde pequena infância, não sabe de onde veio e nem para onde vai. Puxa vida, eu acho isso fabuloso. Ele tem escrito uma coisa dessa. Há casos, não vou dizer quais, né, mas de adeptos de iniciados, né, de alta estirpe, que em determinado momento da vida daí se rebelaram por nem saber quem era seu pai e sua mãe, sabe? Já gente negócio... assim, gente que fez coisa que hoje a gente lê nos livros de história, sabe? E assim, largado mesmo assim, te vira, meu filho, vai trabalhar, vai fazer. E tem que ser, né? E tem que ser. É isso aí. Como isso aqui foge do meu grau de entendimento atual, como você... Não, do meu também. Então, tá aí. Mas você disse, você contou a história, eu nem teria essa história para contar, porque eu desconheço isso. Bom, eu quero ser objetivo hoje, porque nós precisamos encerrar o tema depressões da alma, né? E a semana passada, tanto é que nós estamos aqui de novo nessa, em seguida, nós estávamos falando e paramos naquela questão que eu tinha te falado, só para a gente dar continuidade a isso,
sobre a felicidade, né? Então, podemos começar daí. Tá. Pode cumprimentar o pessoal, né? Sempre. Obrigado. eu fico falando aqui. Um fraterno abraço a todos, é muito bom estar aqui. Sempre é bom vir. Temos visita hoje, né? Sim. Um casal de ex-paulistanos que estão aqui agora em Floripa também. Pergunta o nome e fala. Como é que é o nome? Marcos. O Marcos. Nathalie. Está aqui o Renato e o Bruno. Pronto, está aqui. Vocês viram a fotografia que eu já mandei agora pelo Face aí na comunidade do Vida Inteligente. Vamos lá. Bem-vindos, né? Então é assim, ó. A gente conversou sobre a questão da felicidade, que não existe a infelicidade, né? Que a infelicidade é somente a ausência da felicidade. E a felicidade, ela, quando gerada por meios artificiais, assim, quando você tem uma razão externa, exógena, extrínseca, que gera essa felicidade, ela tem uma característica que ela é tênue, ela é efêmera. Então, você se acostuma a buscar uma causa que te dê felicidade, quando termina essa felicidade, até que você encontre uma outra razão para ter, e nesse processo de buscar a felicidade, você acha que nesse intervalo você tem infelicidade. Então, a infelicidade é somente aquele momento em que a felicidade não está sendo alimentada. E essa é a tônica da vida humana hoje, né? Tem um psicólogo húngaro, chama Mihaly Csikszentmihalyi. Tem um nome esquisitão, mas o final do sobrenome dele é igual ao nome, mas é Mihaly. E ele é uma referência, né, nas pesquisas sobre felicidade. E eles fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos de 1956 a 1996 para analisar assim, que fatores influenciariam no que se conceitua como felicidade ou a origem da felicidade. E independente da profissão, dos fatores econômicos, de qual parâmetro tivesse sido analisado, se percebeu que a faixa de pessoas felizes nunca ultrapassou 30%. Nunca, nesses anos todos de medição. Né? Aí, por conta disso, foi se buscar, então, o que é que essas pessoas, esses 30%, têm para experienciar o que seja a felicidade. Aí foram pesquisar na atividade de cada um e chegaram ao conceito de experiência ótima, que é aquele momento em que você está fazendo alguma coisa que em si se basta. Você faria aquilo pelo simples fato de fazer, tipo assim, você vai escalar a montanha. Não tem nenhum sentido você sofrer para subir, sofrer para descer, só para dizer que chegou. Então, esse bem-estar, aquela motivação, aquele entusiasmo para fazer alguma coisa, às vezes sem nenhuma lógica aparente, sem nenhuma recompensa, sem nenhuma premiação, isso seria um estado de experiência ótima, e que depois eles também usaram um nome flow, né, para definir, e usaram esse termo flow, que é de fluir, né, em inglês fluir, porque quando as pessoas estavam descrevendo o que era a experiência ótima, aquela suprema felicidade, aquela suprema experienciação, que assim, se deixam levar assim, por um enlevo, eles fluem como se fosse uma onda, experienciando. Então criaram o termo flow, e esse é o ponto referencial para o que academicamente se chama e se analisa como sendo felicidade, que é o que tem sido buscado. Mais uma prova, com isso que você acabou de dizer, e o psicólogo lá disse que felicidade não existe. Existem sim momentos felizes. Sem dúvida. Tanto é que até pelo próprio percentual aí, deve ter pego esses 30% em momentos felizes dessas pessoas. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Então, eu acredito, Grego, que... Boa noite, Silvio. Boa noite. Eu acredito que a felicidade, ela é aquilo que você experiencia no dia a dia em busca daquilo que você acha que vai ser a felicidade suprema. Isso mesmo. E a felicidade suprema, ela não existe, porque o conceito de felicidade, ele é baseado hoje, do ponto de vista social, só em uma reação orgânica a alguma coisa que eu tenha adquirido. Então, por exemplo, você tem, isso para todo ser humano, você tem em um lado, né, você tem a vontade, né? No extremo oposto dessa linha onde está a vontade, você tem o desejo.
cada ponto que vai unir, que vai formar essa linha que separa a vontade do desejo, cada ponto é uma emoção. A vivenciação dessa emoção e o atingir aquilo que alimenta a emoção é o que se conceitua como felicidade. Então, ela é como se fosse um eletrocardiograma. Trabalhei não sei o que para ter aquilo que eu queria conseguir, estou feliz. Tem que inventar outra coisa. Então, se cria artificialmente razões para que a pessoa pense que aquilo é felicidade. Então, assim, nada que te induza a buscar felicidade, mas que para isso você tem que comprar alguma coisa, tipo assim, eu vou comer aquela margarina, aquele iogurte, aquele sapato, eu vou ter aquela roupa, aquele carro, aquele local, aquela viagem, qualquer coisa. Não, isso não vai trazer felicidade, porque isso é satisfação de um desejo, em você despertar do desejo de ter aquilo, de consumir, ou de se aproximar, ou de conhecer. Quando você está conhecendo aquilo, aquele desejo que foi gerado artificialmente, ele está sendo satisfeito, e a satisfação do desejo que foi embutido, inserido artificialmente em você, ela gera uma momentânea felicidade. O que é momentânea felicidade? Então, aquele conglomerado de seres que foram criados, que é a expectativa de ter aquilo, de possuir aquilo, né? No momento que são alimentados, então isso aí vai convulsionar e levantar a temperatura de determinadas regiões no astral. Isso vem para o vital, vem para os chakras, vem para o sistema, o corpo vital, desce para os chakras, isso aí altera o sistema endócrino, alguns elementos de produção de hormônio. Aí, então aumenta o nível de serotonina, que é um neurotransmissor, aí você experiencia aquela sensação de bem-estar, tipo assim, conseguir. Pensam, puxa, que coisa saborosa, era isso que eu queria. Esse tipo de coisa ele só existe no momento em que aquilo está sendo alimentado. Quanto mais intensa for a felicidade, que assim, dessas felicidades artificiais, quanto mais física for a razão que você tem para estar feliz, mais agradável vai ser o momento seguinte, porque você não consegue ficar feliz comendo sorvete de morango todos os dias, porque no primeiro dia é excelente, no segundo dia é bom, no terceiro dia é razoável, no quarto dia eu enjoei. Pensando por esse prisma, então, a depressão em si. Como não existe felicidade, não existe a tristeza também, é algo transitório. Eu estou num momento triste porque eu não consigo ser feliz. Sim. Então, eu penso o seguinte, nunca tive e nem quero ter, nem entrar nesse processo de depressão, mas podemos considerar que a depressão ela é um estado transitório também? Ou ela pode te levar, considerando que tudo é impermanente, vamos dizer, né? Sim. Tudo se transforma, tudo anda, tudo caminha, então a coisa tem que ser transitória também. Antes a questão da tristeza, então a gente conversou e é bom a gente reprisar que a tristeza em si não existe, né? Ela é o somatório de algumas coisas não resolvidas, então o que isso organicamente gera, eu denomino de tristeza. A pessoa denomina de tristeza. Você está triste por quê? Que as pessoas depressivas geralmente são tristes. Sem dúvida nenhuma. Seria quase um pré-requisito para conseguir descer para a depressão. Então, o conjunto de coisas que me incomodam, que me entristecem, que me magoam, isso me deixa triste. O conjunto dessas coisas mais antigas vai fazendo com que o estado de tristeza ele se consolide, né, organicamente, inclusive. Quanto mais consolidado o estado de tristeza, ou de estresse, ou de angústia, ou de dor, ou de qualquer coisa que seja, quanto mais consolidado, maior é a quantidade de seres que dele se alimentam. Assim, todas as minhas dores passam a se alimentar do meu estado de tristeza. Todas as minhas mágoas passam a se alimentar porque uma mágoa, porque eu não consegui lugar para estacionar, ou porque alguém fez alguma coisa para mim, ela vai gerar um estado que ele alimenta qualquer outra mágoa gerada por qualquer outra razão. Então cria um terreno assim propício, profícuo, né, para que todas as mágoas se alimentem. Quanto mais antiga é a mágoa, quanto mais antiga é a tristeza não resolvida, mais é o número de seres entrelaçados. Quanto maior o número de seres entrelaçados, mais cristalizado, aí então cria-se ambiência para o que se chama de depressão. Você acabou de dizer isso aqui que é importante. Eu ia puxar isso aqui. Considerando isso tudo que você traz à tona, né, você atrai toda essa coisa, suponhamos que eu sou depressivo, estou com todas essas coisas e de repente eu perco o que eu tenho de valioso aqui no estado físico, é a vida. Né? Vou para o lado de lá, sei lá para onde, não importa, volto um dia,
Estamos trabalhando no campo hipotético. Quando eu vou voltar com essas tendências, como é que fica? Vai chegar um ponto, isso só depois de morrer, né? Claro. Supondo que algum de nós, algum vai morrer um dia, né? Vai ter aquele processo onde você vai ser confrontado contra as coisas que você não resolveu. Você vai estar no teu próprio mundo confrontando as coisas. Vai ficar um tempo fazendo esse cara a cara com cada um dos medos, das dores, dos horrores, dos amores, do fiz, não fiz. Quer dizer, o que eu não resolvi aqui, como você já disse em outros programas, resolve em vida. Porque o que eu não resolvi aqui, eu vou ter que resolver de alguma forma do lado de lá. Sim, só que e às vezes agora tem coisa que você não consegue resolver porque você precisa do corpo físico. A gente fez o exemplo. Então, assim, eu estou andando numa calçada, eu tenho medo de cachorro, eu vejo o cachorro, então eu uso o hemisfério espinhal, minha vontade, e determino, vou para outra calçada porque eu não quero me submeter a ter medo do cachorro. Mas vai ter uma hora que você vai ter que dar de cara com o cachorro. Morri. Estou tentando resolver as coisas. Eu estou na calçada, aquele cachorro vai ser um cachorro sauro, né? Ele não só vai ser gigante, como ele vai vir para cima de mim e me perseguir durante milênios até que eu consiga resolver que daquele bicho eu não tenho medo. Passou o tempo, não consegui porque eu não tenho artifício para entender aquilo, não tenho elementos para entender aquilo, vem com uma tendência negativa a ter medo, né, de alguma coisa e aí reagir bruscamente ao medo. Você já falou diversas vezes em skandhas e nidanas aqui, né? As coisas, sim, as tendências boas e ruins. Um depressivo, estamos falando sobre depressão, né? Um depressivo, ele volta com a tendência depressiva? Sim, ou não necessariamente? Sim, porque sim, grego. A pessoa que está na depressão, a primeira coisa que tem que fazer é ela própria entender o que a levou a isso. E é um conglomerado de fatores, de dores. Eu falei para você na semana passada, eu contestei, eu não sei, o termo não é apropriado, mas eu falei, como é que a pessoa pode ter essa consciência se ela não tem condição de ter essa consciência? Conversar sobre isso. Exato. Então, antes eu queria falar uma coisa assim. Geralmente, então, nós temos um amigo em comum que é o Alvin. Sim. Né? Aí o Alvin morreu ano passado, né? Fez a parte dele. A forma como vai se conviver com isso, né? Então, assim, o fato dele não estar mais presente implica em quê? Na sensação de perda, que é uma das grandes causas de depressão, a perda de alguém amado, querido, um ente, queridas coisas assim e tal. O fato de aquela pessoa não estar mais presente para alimentar aquelas felicidades, aqueles prazeres, que prazer? O prazer que você tinha de sentar com ele lá no meio do teu escritório, de conversar. Então, se for elencar, são 1000 satisfações, 1000 felicidades que se alimentavam do contato físico com o Alvin. Essas 1000 felicidades que se alimentavam em você do contato físico com o Alvin, não tem mais o Alvin para se alimentar. Então, aí, para essas felicidades, então, se avizinha a possibilidade de elas deixarem de existir, a morte dessas felicidades. Então, assim, o prazer de sentar e conversar a tarde inteira, esse com ele não vai mais existir. Então, se manifesta em você daí aquele pesar, né? Puxa, mas eu não vou mais conseguir sentar com ele a tarde inteira. Estou conversando exatamente sobre isso para que você vivencie o que eu estou tentando explicar. Então, assim, você fala assim, puxa, mas eu não vou mais conseguir conversar com ele toda a tarde. Aí tem que pensar o que está acontecendo em você. Mas o que é essa expressão que eu estou manifestando? Eu não vou mais conseguir conversar com ele toda a tarde. Puxa, que triste, né? Daí, quem está se manifestando em você, né, é aquela felicidade que vivia daquele momento. É a felicidade que vivia daquele momento que tem medo que ela venha a morrer, a deixar de existir, porque não vai mais ser alimentada. Quando, na verdade, você pode alimentar as boas lembranças e perpetuá-las. Mas só que as felicidades... Isso eu faço acessando tudo aquilo que nós construímos juntos, perfeitamente, né? Que está tudo escrito. Né? Então, você honrar uma amizade, né, é você perpetuar o que de bom e sublimar o que de ruim. Entende? Só que daí, as formas que existem na pessoa, né, então... perdeu. Aí você teria duas alternativas. Ou você tem conhecimento, né, e força para entender o que aconteceu e tocar a vida à frente, né, lembrando assim, que foi uma honra ter conhecido a criatura, não é? Ou então você pega e cede, né, ao medo daquelas felicidades que estão com medo de morrer. Então o medo que você vai expressar e a dor que você vai expressar
é um resultado do somatório do medo de cada uma daquelas felicidades que não vão mais ser alimentadas no dia a dia. Aí esse somatório de medos deixa ou cria uma ambientação, um ambiente tal em você, na alma, porque sempre assim, a depressão, ela é a expressão física, né, de uma alma que está em desequilíbrio. Não existe outro caminho. Isso é. Então você poderia o quê? Então aí eu não vou mais conseguir fazer escova, e não vou conversar com ele, vamos trocar ideia, escrever, não sei o que e tal. E aí o somatório dessas tristezas vai assim, puxa vida, como é que você está? Estou deprimido. Até aí ele está sendo sincero. Quem fala isso está sendo sincero. Sim, tem consciência do que está falando. Só que ele daí, sabe que aquilo é... Só que daí, aí nesse ponto é que tem que entender que o fato de dar lugar à tristeza por não poder mais conversar, isso é um artifício do próprio ato da conversa em si, que precisa ser alimentado, se não pela conversa, pelo medo ou pela tristeza. Você percebe? Aí você pega, e isso que é uma coisa muito interessante quando a perda é a razão para a depressão. Você pega uma coisa que era completamente boa, frutífera, honrada, fraterna, que era o ato de conversar com o teu amigo, né? E aí você transforma isso em um motivo de dor, de sofrimento, de tristeza e de depressão, que assim, tudo que o teu amigo se dedicava para que você ficasse bem, agora você usa a memória dele para ficar mal, que é uma coisa completamente antagônica, é um desfazer o que estava bem feito. Então, pode vivenciar a memória, se sentindo feliz, lembrando aquilo que precisa ser relembrado, mas com uma alegria, sabe, com satisfação, e não você usar assim, não, eu perdi o meu, né? Não, ele não era o meu, né, amigo, né? Ele era uma pessoa com a qual eu tive, né, a satisfação de poder conviver, aprendi um monte, né? E ele terminou o período dele, terminou o trabalho dele e seguiu a vida dele normalmente, está seguindo a vida dele agora normalmente. Eu não posso usar isso como um artifício, como argumento, para me dar o direito, né, de sofrer em função da negação da felicidade. Nesse caso específico da perda, né, a dor, e agora eu já vou falar sobre a questão do que é a dor, ela vem como uma negação da felicidade. Aí o conjunto dessas tristezas, ela passa a organicamente criar um desequilíbrio que daí cria a sensação de dor. Né? Aí você fala assim, como é que você está? Como é que a pessoa está? Ela está sentindo a dor da perda. Por que se fala dor? Então, assim, a dor, ela em si é uma inteligência, né? E ela é usada como uma limitante, porque nós temos os 5 sentidos que a gente pensa que tem, né? Tem mais alguns para desenvolver, mas não é o caso agora. Mas tem um que todos nós temos e que nós não damos conta, que é manas, que é a mente. A mente você pode considerar como um sentido adicional. E todos os sentidos que nós temos é só uma maneira da mente se comunicar com o entorno, para captar cores, sons, aromas, essas coisas todas, para você poder se ambientar num mundo que para a mente é desconhecido. Quando você tem um excesso de informação em determinado sentido, a maneira que o organismo tem de se proteger, isso é coisa muito interessante, a maneira que o organismo tem de se proteger é criando dor. Então, assim, o excesso de luz vai te dar dor nos olhos, você se protege. Então, a dor é disparar um alarme, um alerta, para que você, então, cuide daquilo que está vindo em excesso. O som alto, muita luz, ou muito calor, qualquer coisa que seja, então você vai se proteger. A dor, então, ela é a última instância para você mostrar que está em uma situação de não conforto para uma sensação. Tanto é que é o seguinte, quando a pessoa está sentindo uma dor muito intensa, né, aí o que o organismo faz, né, primeiro é deixar tonto. Né? Então, uma dor muito intensa vai deixar a pessoa tonta, que quando a pessoa fica tonta, cessa a captação das informações do entorno. Então, já não vai mais ouvir direito, enxergar direito, a respiração muda, tem uma porção de coisa. E se persiste a razão da dor, aí então vem o desmaio. A dor excessiva, sempre ela termina com o desmaio, que é a última medida de proteção orgânica. A defesa, o corpo desliga, te desliga para você. É uma medida de proteção orgânica para que você não morra, não pela coisa em si, mas pela sobrecarga do teu sistema cérebro-espinhal em traduzir aquele aviso que não tem como ser controlado. No caso da dor
da dor da alma, da dor baseada na emoção, o nome exatamente decorre disso. É que a pessoa, ela está sentindo de tal maneira e está se submetendo de tal maneira à angústia daquele desejo que não vai mais ser satisfeito, né? Que aí a perspectiva da não satisfação daquela felicidade, daquele desejo, vai gerar então uma disfunção orgânica, e que passa a ser assimilada pelo organismo e pela própria pessoa como se fosse uma dor, como uma medida de proteção. Então, quando a gente fala assim, está sentindo a dor da perda, é que quando você rotula o conglomerado de felicidades que não mais serão alimentadas, né, vincula isso à perda de uma pessoa ou de alguma coisa. O passo seguinte é atribuir aquela coisa gerada, o nome de dor, para que aquilo seja um limite. Você entende? Então, o dizer a dor da perda em si já estabeleceu um limite para quê? Para que isso não avance mais. É o primeiro aviso, é você aceitar que aquilo é uma dor. Esse é o primeiro aviso, e a pessoa não percebe. Aceitou que aquilo é uma dor, e aquela dor continua doendo. Daí, o organismo ele tem que se precaver, ele tem que tomar medidas para que não pereça, porque instintivamente, né, todo elemento vivo, ele tende a se preservar, né? Independente se seja um ser humano, uma planta, um animal, um elemental, não interessa o que seja, ele tende a se preservar. Então, quando esse conglomerado de não felicidade, né, ou de expectativa de não mais alimentação de felicidade, eles se juntam e você assume que aquilo, né, é uma coisa que deu tristeza, e você fala, isso daqui é uma dor, e você deixa essa dor continuar doendo, né? Aí você passa aquele limite em que se confunde dor e prazer. Daí aquela felicidade que não mais vai ser alimentada, ela causa em você tristeza, e você assume que aquilo te causa dor, e aquela dor te causa prazer por um estado de estar em... Mas aí você vai ficar se afastando da consciência que você precisa. Quando você vai absorvendo isso, você vai ficando cada vez mais longe. Eu estou falando do caminho de descida da escada. Sim, exatamente. Dos degraus de descida para a depressão. Então, aí você aceita que aquilo tudo é dor de perda, que você jamais vai ter aquilo novamente. Aí você rotula como dor, e deixa doer. E aí você confunde o deixar doer, que assim... Não, realmente, não sei o que, o meu amigo, e daí você começa assim, não, eu não vou mais conversar com ele, eu não vou mais escrever, eu não vou mais estudar junto, não vou mais... Aí você pega assim, todas aquelas coisas que antes até eram insignificantes, né? Aí você pega e junta aquilo no cadinho, né? Você quer flutuar, mas enche o bolso de pedra. Você junta no cadinho, toca fogo, né? E depois pula dentro, né? Então aquilo começa a doer, começa assim. E aí a defesa orgânica, para que todas as dores não doam ao mesmo tempo com muita intensidade, é fazer o quê? É restringir a comunicação elétrica, né, dentro dos sistemas orgânicos. O que faz? Diminui a quantidade de neurotransmissores, diminui a quantidade de serotonina, a pessoa entra em estado de depressão. Daí a depressão ser considerada uma doença, então? Mas é uma doença, porque para que a pessoa exteriorize e assuma que está, né, e fique assim, aquela coisa... assim, aquele ente complexo, né, temporariamente não administrado, aquilo tem que ter repercussão orgânica, e tanto é que a pessoa ela só vai aceitar que está em depressão e vai buscar alguma forma de resolver quando já está com repercussão orgânica. Então, é uma doença física, mas como qualquer doença física, antes ela tem que ter sido uma doença vital, antes ela tem que ter sido uma doença, né, astral, né, e antes ela tem que ser... deve ter sido, a razão daquela doença deve ter sido parida no astral antes. Aquilo engorçou. Eu não fico triste por alguma coisa de imediato, não. Acontece alguma coisa que não sai da forma como eu quero, aquilo me incomoda, eu não resolvo, e essa coisa não resolvida, então, se manifesta e eu dou o nome de tristeza. Várias tristezas entrelaçadas criam uma ambiência para quê? Para que as tristezas ocultas e antigas, né, elas se unam, aí ficam todas as tristezas, todas as mágoas, todos os nãos que você ouviu na vida, todos os não conseguir que você executou na vida, assim, tudo aquilo que você... Eles encontram ambiência e vão
todos eles acordam ao mesmo tempo, porque você cria uma ambiência. No acordar, né, aquela parte mais densa astral, então acordou todos, pesa, né, e aí quando pesa, a consciência desce junto, né, e aí você fica num local que realmente, né, e aí o que acontece? A defesa orgânica, eu penso que é uma defesa orgânica, né, que é o que se chama de depressão, então ela vai inibir, né, a própria ação do sistema cérebro-espinhal. Por quê? Porque é o sistema cérebro-espinhal, né, aí através das interações com o simpático, parasimpático, sistema endócrino, com o vital, com o astral, que vai fazer com que as memórias sejam vitalizadas cada vez mais, né? E nesse caso, quanto mais vitalizada a memória, mais vitalizada a dor e maior é o risco para a própria pessoa. Então, o organismo inteligentemente, né, ele faz o quê? Ele diminui a capacidade de lembrar, ele diminui a capacidade de sentir, ele diminui a energia que está circulando, ele diminui assim, os impulsos, os fluxos de comando do próprio sistema cérebro-espinhal são diminuídos. Por quê? Porque é uma autoproteção para que não aconteça uma coisa mais grave. Mas aí é que tá, boa, você chegou onde eu queria. Mas a coisa mais grave acaba acontecendo. Não, porque olha aí... só, não, mais grave em termos de sim, não, mas eu digo, lógico. Ele vai se defendendo... Esse foi o processo de descida, mas é que é uma defesa instintiva, é que assim, cada célula que nós temos, cada sistema, cada gânglio, cada linfonodo, o simpático, parasimpático, cada órgão, sistema cérebro-espinhal, assim, e o entrelaçamento entre eles. Então, cada um é um conjunto de inteligência específica que foi formado ao longo de centenas de milhões de anos. Isso é o que nós somos. A gente pode definir o ser humano assim, como o conjunto de todas as inteligências perfeitas e acabadas da evolução cósmica até o momento, encapsulado por alguma coisa que a gente chama de pele. Isso é o ser humano. E aí, cada órgão tem sua inteligência específica. Então, o conjunto vai tomando decisões e se desarmando, se protegendo, não é? Independente de eu pensar assim, não, eu vou pegar e não vou pensar nisso, ou isso está me fazendo mal. Independente de o fato de eu ter consciência ou não do que está acontecendo, o próprio organismo se desabilita. A gente conversou outra vez sobre a questão da labirintite, né? Então, quando você vai ter a tontura vai ter chá de cama. O organismo te obrigando a parar de fazer alguma coisa que está te fazendo mal. Né? E assim acontece com uma parte das coisas, do que a gente chama de... Qual é o último, nessa coisa do órgão, do corpo se defendendo, o último instrumento de defesa é o cérebro ou não? É assim... Como é que é essa sequência? Sim, é que assim, então você tem o sistema endócrino... Porque quando dá pane aqui, aí é o fim. Aí é que leva a coisas que não deveriam ser feitas. Que daí é uma coisa que começa no hipotálamo, né? E aí envolve a hipófise, e aí a hipófise segrega uma série de comandos, né, para o sistema endócrino, e aí são disparados excessos ou faltas, para fazer com que a coisa em si tenda a se equilibrar. É como se fosse um submarino, né? Alagou um compartimento. Você tem que isolá-lo. Faz a porta de vedação ali e tenta chegar num porto seguro. Essas portas de vedação aqui vai fazer com que então diminua a produção de neurotransmissores, e a pessoa então fica... Aí que vem a coisa intrigante, né? O organismo, para se defender de uma dor muito aguda, ele tira de você a capacidade de sentir aquela dor muito aguda. Isso, ele joga endorfina, né? Não, ele retira a capacidade. Como é que é o nome daquilo que... Serotonina? Serotonina, sim, isso. Que é o neurotransmissor, né? São vários, né? Mas esse é o que é mais conhecido. Então, ele diminui a produção e essa comunicação do axônico com o dendrito, o neurotransmissor, é químico. Então, como diminui a quantidade, então, toda a memória ainda existe no ser humano. Né? Toda a felicidade, ou dores, o que seja. Só que o que acontece é que, temporariamente, o contato, né, entre as peças que compõem, né, o sistema cérebro-espinhal, ele está com uma camada de proteção, que seria a diminuição dos neurotransmissores. Aí acontece uma coisa interessante, que é o seguinte, e intrigante, que é o seguinte: é uma medida de proteção, na minha maneira de ver, não é? Só que aí também, pelo fato de diminuir a quantidade de neurotransmissores, a pessoa fica em um estado de apatia, porque ela passa a ficar refém daquele conjunto de dores, né, a partir daquele momento em que foi disparado esse controle. Quando a pessoa fica refém, né, da sua própria apatia,
né, aí o estado ou o local onde ela se encontra, que é um buraco dentro da sua própria alma, faz com que ela não consiga ver o resto das coisas que existem em si mesmo. Então, assim, a pessoa que está, né, em um momento de depressão, vou colocar um momento de depressão, ela não vou dizer incapaz, mas ela tem pouca capacidade de ver aquilo que existe dentro dela mesma como sendo um apoio de felicidade, de alegria, de conhecimento, de compreensão, de entendimento, sabe? Que seria uma forma de equilibrar o sistema e sair por conta própria desse processo. Então, aí que vem a coisa intrigante, que diminui a quantidade de neurotransmissores, aquele estado, né, de dor, ele fica controlando a situação e a pessoa fica em uma posição que é complexo entender o que está acontecendo nisso aí. Então, o caminho de descida até chegar no que a gente chama de depressão é esse. Você foi indo e ficou num momento em que você não consegue ver o que mais existe dentro de você mesmo, que a gente conversou outra vez. Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim. Então, por maior que seja a quantidade de problemas que você tenha, ou por maior que seja a tristeza que você tenha, por julgar que você fez uma coisa que não deveria ter feito, isso é uma das tristezas, uma das fontes de dor orgânica, é o arrependimento por alguma coisa que você fez e achou que não deveria ter feito, né? Então, são 3, né? Esse é um deles. Então, o fato de você estar daí mergulhado, né? Você estar afogado nas suas próprias dores, impede de deixar ver o que de bom há em você, que seria exatamente o ponto de apoio para você fazer o caminho de saída. E para que a pessoa possa ver aquilo que está impedido de ela ver as coisas boas, ela faz uso dos profissionais da saúde. Sim, sem dúvida. Que medicam, é o ponto de apoio, porque a pessoa... os antidepressivos, digamos assim. O antidepressivo vai ser o quê? Qual é a função do antidepressivo perante esse... De maneira bem simplista, que isso não me compete, né? Claro. Mas de maneira bem simplista, o antidepressivo ele vai aumentar o nível de serotonina, ele vai aumentar o nível de neurotransmissores. Fazendo com que a transmissão volte dando um certo nível de consciência, porque as pessoas se sentem bem com o antidepressivo. Lógico, né? que sim, lógico que sim. Você vai te dar aquele estado de bem-estar, por quê? Porque você tem mais neurotransmissores, então está tendo um fluxo normal, aquilo vai te deixar bem. Né? Só que assim, ele vai te deixar bem enquanto submarino e você vai estar arrumando para algum local. Só que é o seguinte, a tua sala alagada ainda está lá. Continua, sim, claro, você não pode... Está fechado lá, só faz você tomar, né, o antidepressivo, não significa que ele resolveu a depressão. Ele tem que ter um outro tipo de acompanhamento também. Ele vai te... Depende de cada pessoa, né? Não quer dizer que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Com certeza. Mas, se ninguém dizer só eu tomar um remédio, eu vou ficar dependendo do remédio a vida inteira. Perfeitamente. O que acontece é que o remédio vai te dar aquela quantidade de energia suficiente para daí então você tomar outras decisões. Tomar um caminho, você decidir o que fazer, se por si, se por outro, de que maneira você vai resolver. Então, é uma coisa que vai te auxiliar, né? Esse aumento da serotonina, ou dos neurotransmissores de maneira geral, não só esse, né? Aí ele pode ser conseguido através, né, de você ingerir, ou então através do conhecimento, da contemplação, da meditação, aí vai da tônica de cada pessoa, cada um tem um caminho para seguir. O importante é que, uma vez estando nesse ponto crítico, né, nesse momento mais denso da existência, nesse local mais denso da existência, o sair dali, né, obrigatoriamente, né, independente de se você está tomando o remédio ou se você está indo em um profissional que está conversando contigo, que está te ajudando, qualquer que seja a pessoa ou a coisa que esteja te dando suporte, né, ele vai te dar suporte para que você mesmo faça o caminho de volta. A pessoa que desceu os degraus para chegar em um caminho onde a tristeza, né, ou a angústia ou a dor é a determinante, obrigatoriamente ela vai ter que fazer o caminho de volta com as próprias pernas, porque senão a coisa vai ficar pendente para ser resolvida e cedo ou tarde... Hoje me perguntaram, quando eu postei a Mala Direta de novo, e que você tinha falado para que verificasse os programas das função oculta das glândulas endócrinas e tal, me questionaram e pediram que eu te perguntasse, estou fazendo isso agora, sobre a questão que você nunca citou nos tratamentos médicos, ou toda vez que você abordou esses temas, você nunca usou a homeopatia, por exemplo, o termo homeopático. Você tem alguma... Qual é a sua visão sobre a homeopatia? Porque falaram que você sempre fala sobre alopatia. Qual é a sua... como é que você vê a homeopatia? Bom,
Que a homeopatia trabalha pela semelhança, A né? alopatia, assim, que eu tomei a última vez, foi faz 28 anos. Alopatia. Aham. Homeopatia, quando necessário, sim. Então você... Sim, a acupuntura, a medicina de maneira geral, né? Mas o que se considera como alternativa, hoje a acupuntura já é uma especialidade reconhecida, né? Pela Associação Brasileira de Medicina, Sim. né? Então, a acupuntura... Só exigiram que médicos fizessem a aplicação, perfeitamente, né? Acupuntura, acupressura, homeopatia, floral, essas coisas assim, funcionam, assim como funciona a questão... tem aquele livro do Alphonse Bouet sobre a cura pelo eletromagnetismo. Sim, cura magnética. Dos quais o Reiki é uma variante. Cura magnética, né? não. Eu não me lembro o nome do livro, mas o autor é Alphonse Bouet. Eu tenho o livro, pode pedir. Já vi, baixou o e-mail pedindo. Sim, então tudo isso funciona, né? Mas sempre vai funcionar como assim... Magnetismo curador. Magnetismo curador, perfeitamente. Buscar. De Alphonse Bouet. Então, essas coisas todas são o quê? São combustíveis que vão ser colocados no teu tanque, fazendo uma analogia com um veículo, né? Agora, quem vai decidir dar a partida, quem vai ter que engatar a marcha, se interessa o carro manual automático e meter o pé no acelerador, aí é você. Aí entra em questão a vontade, né? Amor, sabedoria e a atividade, inteligência e atividade. Então, obrigatoriamente, você vai ter que descobrir o seguinte: o que me move? O que me dá satisfação nessa vida? Satisfação, não prazer. O que realmente é o conceito de felicidade para mim? Só que antes de responder, a pessoa vai ter que passar eu penso, por um processo amargo, né? E angustioso, de confrontar as razões que a levaram a descer aqueles degraus. Mas isso só com a ajuda de profissional? É isso que nós estamos falando agora. Sim, agora sim. Mas a pessoa... Agora nós fizemos uma ligação. Sim, mas aí no conversar com o profissional, ou se ela quiser, ela mesmo vai listar para depois levar para o profissional, ou ela que se resolver por conta própria, o problema de cada um, e cada um sabe de si. Sim, porque foi o que eu disse, lá no fundo você não enxerga nada. Se não tiver ajuda, não vai ter anjo da guarda que vai aparecer lá. Aí que entra a questão de você receber um combustível para você ter o impulso, e daí identificar a razão. Então, o dia que você chegar e colocar no papel, né, escrever, por exemplo, assim, que razões é que estão me deixando triste hoje? Que geralmente a gente não quer ver, né? A gente foge delas, né? Lógico, porque... Sabe por quê? Porque a energia Todo mundo sabe onde dói o carro, a energia, 100%. A energia acompanha o pensamento. A energia acompanha o pensamento, né? E a visão acompanha, a visão é acompanhada pelo pensamento e pela energia. Então, quando você vai, né, e você tem aquela coisa oculta que você está magoado ou triste porque você está guardando alguma coisa que está em você há 20 anos, e você faz de conta que não esquece e cria falsas felicidades para não se confrontar, não se defrontar com aquilo que em você diz. Sujeira embaixo do tapete. 100%. Embaixo de cada pedra é uma serpente, né? Ou como fala HPB com relação ao astral, embaixo de cada roseira uma serpente. O ser humano é assim. Você olha assim. É bem isso mesmo. Né? Todos de maneira tudo geral. Bonitinho, né? Tudo rosado ali, ó. Sabe aquele plantação bela, assim, num pôr do sol, uma coisa assim fantástica. Aí você vai cavalcar ali por baixo, tem cobra, aranha, lagarto, sapato. É isso mesmo, é bem isso. Faz parte, é a razão da vida. O que não se pode é negar isso, né? Primeira coisa. Negar. O que não se pode é deixar de confrontar a si mesmo. O que não se pode é ter medo de errar, né? E o que não se pode é você, por conta disso, entrar em um estado de apatia e achar que por conta desses fatores, né, a vida em si não tem justificativa. Porque, por assim, uma emoção qualquer, né, você pega uma emoção, o gosto de comer sorvete de manga. Ele só sabe comer sorvete de manga, ele só vive naquele momento. Então, para ele, fora da manga, né, não existe universo. Não existe nada. Então, a vida é completamente sem sentido. Então, não se pode embarcar nessa e deixar que a vida tem sentido. A vida ela é completamente com sentido, ela tem uma razão de ser. Agora, cada um tem que descobrir o que me move. Eu tenho que descobrir, assim, onde é que é o botão do entusiasmo que me move a viver. Mas a vida tem um monte de problema. E aí? Felicidade, ela depende de um desejo satisfeito.
felicidade, ela pode existir somente quando não há problemas. Acima da felicidade, essa efêmera, essa temporal, né? Acima da felicidade que é decorrente da satisfação de um desejo, existe aquele estado de alegria. Então, a pessoa ela é alegre mesmo quando ela está infeliz, que é a ausência de uma felicidade. A pessoa é alegre mesmo quando ela não está nem feliz nem infeliz. Então, ela está neutra, ela é alegre. Quando chega nesse ponto, então você começa a descobrir as razões das coisas, porque você não submeteu a tua consciência aos desejos. Você pode fazer com que a tua vida seja regida pela vontade, ou você pode fazer com que a tua vida seja regida pelos desejos. Se for regida pelos desejos, você vai ter muitas felicidades. Agora, o volume de tristeza e de infelicidade ou de não felicidade, no final das contas, não vai valer a pena. Né? Então, é muito melhor você tentar orientar a tua vida baseado na vontade. E quais são os instrumentos que me permitem dar embate, né? E confrontar e entender e sublimar essas coisas que trazem felicidade ao ser humano de maneira geral? Conhecimento. Por exemplo, o meu cacto que morreu. Morreu mesmo? Não morreu, nasceu. Conseguiu, nasceu dois. Nasceu dois, né? Então, para enfrentar o momento da partição do cacto, que é traumático, porque era meu bicho de estimação, sim. O cara se rachou e eu fui culpado que eu bati com uma talha, o cara rachou. Para enfrentar aquilo, assim, ou era desespero total, né, e depressão durante 1000 anos, porque eu não só ou perdi então tomar atitude. Não só eu perdi meu cacto, mas é o seguinte, eu não só perdi o cara, como eu matei o cara, eu matei meu cacto na hora, né? Então tem que ter conhecimento para entender. E aí você, na hora que você dá um basta, você segura todo, peraí, vamos analisar esse negócio, um cada vez. E aí você vai, no momento em que, assim, aí eu tive a perda, nós perdemos o Alvin no dia a dia, como a gente entendeu usar esse, né? O nosso grande amigo, né? Só que é o seguinte, o fato de conhecer a mecânica do pós-vida, o fato de conhecer o como se dá a própria vida, o fato de entender a coisa, então isso diminui praticamente a zero qualquer chance de infelicidade pela não presença dele. Por quê? Porque a presença dele ainda é uma realidade. Você entende? Então, o ter conhecimento é se assenhorar da vida para que você não fique refém dos seus próprios desejos e ausência de felicidade. Senão daí você vai apanhar a vida inteira, lógico. E aí quando você apanha da vida, aí você vai culpar o sol, Deus, o governo, a tua família, teu pai, tua mãe, teu vizinho, teu gato, teu cacto, sabe? Teu peixe, teu hamster, culpar todo mundo, o mundo inteiro, o universo inteiro conspira para você ser infeliz. E aí você vai, não, então realmente, já que o universo conspira contra mim para que eu seja infeliz, eu vou ter no universo e eu vou ser muito infeliz. Isso, na verdade, é prazer. Me diz uma coisa agora, o título desses 3 programas que nós fizemos é Depressões da Alma. Uhum. Existe, a depressão, ela se instala na alma? Não existe depressão do espírito? Não. Por que não existe isso? Que a gente conversou assim desde o primeiro dia, né? O que acontece é a mecânica na alma. A alma é formada pela mente concreta e pelo personalidade. Astral. Exatamente. É o Jorge, é o grego, essa é a carteira de identidade. Isso é a alma. A mônada. Sim. Você chama o espírito de mônada. O espírito, né, que se queira, isso, sabe, assim, vamos supor que eu passei uma vida inteira assim, complexa, e aí eu não entendi nada, e, sabe, foi uma coisa caótica e só sofrimento, e eu não entendi as razões que me levaram a viver, eu não entendi que daí, assim, eu queria ter nascido com 1,70 m e eu nasci com 1,50 m, e eu passei a vida inteira tentando resolver a frustração e a depressão, porque, né, isso acontece, muitas pessoas ficam assim, aumenta aqui, puxa daqui, corta ali, ficou assim, isso é um grande motivo de depressão, porque se criou um padrão de beleza que não existe, e as pessoas se cria um padrão de consumo que não existe, se cria uma vida que não existe, as pessoas tudo correndo para atender aquilo, que na verdade é uma coisa completamente supérflua, né? Maia. Mas assim, não, aí eu nasci com uma determinada característica física, isso é motivo de depressão para mim. Não pode. Porque a maneira como você nasceu, a cor do teu cabelo, a tendência a você ser assim ou você ser assado, né? O teu tamanho, a maneira que você expressar as tuas características, tudo isso é milimetricamente o resultado das tuas próprias ações. Então você tem que ter
você tem que honrar as suas opções e você tem que ter coragem, né, e galhardia para enfrentar a vida que você não desejou para você. O melhor caminho, o caminho mais curto. E por que isso não afeta o espírito, então? Então, tive uma vida completamente complicada, ignorante, comi, dormi, procriei, vi novela da Globo, não fiz nada, morri. Leva uma vida, sai na boa, entra na boa, vai embora na boa. Não, essa minha existência, né, para o espírito, daí assim, o que vai ser sublimado disso, né, de resultado, que para o espírito ficam resultados, né? O que vai ser? Essa é a razão da minha pergunta. Exatamente. O que vai ser assim? Você teve de ontem para hoje um sonho completamente doido, né? Você vai lembrar 1, 2 segundos, fragmentos, e você vai no início da manhã desqualificar. Nossa, que sonho mais doido. Acabou. E acabou. É exatamente essa relação da alma com o espírito. Então, qual é o aprendizado? Não é o tema de hoje, mas já que veio aqui, sim. Qual é o aprendizado do espírito, então? Diz aí aquela chavona, nós somos espíritos de uma experiência humana e não sei o que, não sei o que. Então, qual é do espírito? Ele vem aqui numa boa e quem sofre é a alma. É a alma que paga o pato, então. Não. A alma, não existe o pagar. Não existe pagar, mas ela, eu crio ela. Eu estou tirando uma folha. É o que sobrevive depois do... Mas eu estou tirando uma folha do meu próprio carnê. Eu fiz, eu tenho que equilibrar. O karma, ele não pune, né? Ele retribui. Sim. Ele devolve o que você deu, buscando o equilíbrio, que é dharma, né? Então, quem está evoluindo hoje, né, nessa existência é a matéria no qual nós estamos imersos. O físico, o vital, o astral, a mente concreta. Cada ação que nós fazemos, cada pensamento, cada emoção, sabe, cada assim, olhar que a gente vai despender, eu estou mudando a matéria que eu ouço, que eu vejo, que eu cheiro, que eu como, o que eu sinto, o que eu penso, eu estou mudando. Então, não afeta em nada o meu espírito, então? Não, assim, eu vou estar ligado a essa alma, porque assim, a alma é um instrumento, né, para que o espírito, a Mona, ela se assenhore do plano. Por exemplo, por que a Mona não vem, o espírito não vem e encarna, né, enquanto espírito? Já tem uma impossibilidade, porque se ele é espírito, ele não pode estar encarnado, porque a matéria dele é outra. Mas o que é o espírito do ser humano? É Atman, Budi e Mano Superior. O que é Atman e Budi, que não tem ainda o correspondente na língua portuguesa, né? Mas seria o princípio divino não separado e depois o já separado, e depois os Manos é a mente abstrata. Isso é o espírito, né? Que é chamado o triângulo. Tá. Quando a alma que está sob o efeito daquele espírito, que está buscando um contato, que está tentando se tornar una, quando então adquire um nível de consciência que lhe permita se integrar, né, com aquele de onde parte, assim, de onde parte em mim ou em todos vocês a abstração, de onde parte em mim ou em vocês o amor fraterno, de onde parte em mim ou em vocês a ideia do espírito. Entende? Então, há esse contato. Quanto mais permeável a comunicação entre alma e espírito, que somos nós mesmos, menos padece a alma, menos das dores humanas padece a alma. Chega um ponto em que a capilaridade, né, a interligação entre a mente concreta e abstrata, né, entre o humano e o divino é de tal forma que daí forma uma unidade aí imperecível. Aí essa alma já não segue mais o fluxo normal. Poderíamos dizer, então, que a alma é humano e o espírito é o divino, ou não? Ou não seria adequado isso? Não, porque o espírito também é humano. O humano é formado de duas partes, né? O físico, vital, astral e a mente concreta, que é chamado quaternário inferior, né? Uhum. E tem um triângulo superior, que é o quê? Mente abstrata, Budi e Atman. O que é Atman, Budi e Manas? Amor, vontade, sabedoria. Vontade, Atman, amor, sabedoria, que é Budi, e inteligência e atividade, que é a mente abstrata. Entende? Então, a vontade, então quando a alma, você consegue na tua alma colocar as coisas em ordem e submeter os desejos à vontade, glória à evolução, né? Em você a lei triunfou, porque quem domina a tua alma é a tua vontade. E quando a alma domina a tua alma, quando a alma domina a vontade, quando a alma domina os desejos, você está fazendo com que o plano astral evolua e adquira consciência de um plano que para ele é a própria divindade.
Você entende? Então, o controlar as tendências negativas, de danos, né, ou fazer com que a vontade se sobreponha aos desejos, ou tomar posse, ciência e noção e controlar a nossa própria vida, isso é fazer com que o plano onde a gente existe, que daí é o plano da mente concreta, do astral, do vital e do físico, evolua junto com aquilo que nós somos, que é Timambu Manas. Então, posso considerar que o lado de lá, você sendo alma, vamos dizer, lado de lá, né, que eu estou falando, então existe você também está trabalhando em função de melhorar o astral, como você acabou de dizer? Você está trabalhando para... Lógico. Quando você sublima a alma, quando o professor diz assim, professor Henrique de Souza, um pensamento altruísta e generoso, ele contribui e beneficia não só quem o criou, mas contribui para a alteração do próprio plano que lhe dá origem. Então, quando você consegue emitir um sentimento de fraternidade, ou você dedica parte da tua vida para ajudar 10 mil pessoas da tua comunidade, então não é o grego que está melhorando. O que emana do grego está transformando o astral, onde vive o quê? Todos os seres humanos visíveis, e onde vive o quê? Toda a parte invisível dos seres humanos, são o quê? Todas as emoções. Esse é o trabalho, é você ter consciência tal, onde você está fazendo por ti e pelos outros, que eu faço por ti, que eu te ajudarei. Por isso que quando o Steve Jobs faleceu, né? Eu falei, que bom, tomara que agora que ele está do lado de lá, ele vai fazer o iSpirit agora, né? Quem sabe ele possa trazer essa comunicação, rapaz. A gente quer saber do lado de lá e não tem, né? Para a gente acessar. Não se sabe como é que ele era, não né? Em termos de alma. E aí, assim, que depois que você deixa o corpo físico e você passa aquele primeiro soninho de rememorar e passa o segundo momento em que você vai viver com você mesmo em um quarto, em um mundo que é só teu, depois você vai no mundo que você criou. Então, o mundo que cada um de nós cria no seu dia a dia, se é de amor universal ou se é de horror diário, é lá que você vai ter que ficar por um bom tempo e encontrar teus pares. Beleza. Estamos em cima da hora, tá aí o nosso Cronos lá, né? Olha lá, mãozinha. Então, eu como telespectador aqui, né? Telespectador presente. Claro, ficou notório que a primeira coisa, quando você não estiver bem, procure um profissional da área da saúde. Que essa pessoa, com tratamento, estudou para isso, vai te dar condições de tomar toda essa consciência que o Jorge falou ser necessária em 3 programas. Sim, mas então, o profissional de saúde, ele não vai te iniciar, exatamente, não vai dar conhecimento. Exatamente. A gente sempre falou aqui. Mas ele vai te dar condições de você ir buscar isso. Vai te deixar bem para que você, te dar um apoio para que você consiga, então, se resolver. Porque sempre a resolução tem que partir de cada um. Isso. É aquele, conhece-te a ti mesmo em ti mesmo. Essa é a chave para você sair de qualquer buraco que exista no astral, por mais, assim, quando eu falo assim que Jesus desceu aos infernos no 3º dia, é que ele saiu de onde ele estava e desceu ao inferno, que é o astral mais denso humano, para resgatar quem dali precisava ser resgatado. Isso é qualquer um de nós pode fazer. Acho que o recado foi muito bem dado. Parabéns, Jorge, mais uma vez, né? Porque só trocamos ideias, né? Trocamos ideias, mas conseguimos, acho que conseguimos. Eu fico cobrando muitas vezes, sendo até chato assim, para buscar, porque eu sou apressadinho, porque eu quero ver os pontos se ligar. E às vezes é necessário uma explicação, né? Então eu deixo para vocês aqui um fraterno abraço, um feliz sempre. Fraterno abraço, feliz sempre, fiquem em paz e vivam bem. Vocês vão ver, é uma experiência muito agradável, eubioticamente. Tchau.